Olá, mais um SP Sonha, o podcast de arquitetura e urbanismo da Vejinha. Talvez você não conheça a minha voz, eu sou a Mariana Rosário, repórter aqui da revista. Estou a convite do Raul Justilores. Raul, super obrigada pelo convite. Imagina, é uma alegria falar de cidade com você, Mari, que explora essa cidade de São Paulo como ninguém aqui na Veja São Paulo. Iba, mas eu preciso fazer uma confissão antes da gente falar do nosso tema, que eu não conheço a cidade que a gente vai falar sobre, mas fiz minha lição de casa e quero ter um outro olhar sobre o lugar, que é Nova York. Nova York tem muitas e muitas lições para São Paulo. Mas para qualquer grande cidade do mundo, né? É raro você ver um lugar com tanta gente. A gente tem que lembrar que Nova York tem 8 milhões de habitantes, quase 9, 15 milhões de habitantes na região metropolitana e recebe 60 milhões de turistas por ano. E funciona, apesar de ser num espaço aí pequeno e compacto. Funciona e inova, né? Acho que é o que a gente estava até conversando um pouco antes de começar o programa. Raul esteve em Nova York agora, ainda esse mês. Voltou na semana passada, né, Raul? Voltei semana passada, de férias. Olha só a voz repousada, descansada. A animação lá no alto. E, além disso, também morou um tempo em Nova York, né? Então, você conhece muito bem ali o pedaço, a região, tá ambientado. Mas o que você viu de mais diferente nessa última visita? O que te impressionou? Olha, tem muita novidade. Esse é um grande sinal de uma cidade vibrante, né? De uma cidade tão animada, que ela não está satisfeita aí com os seus louros, né? Ela não é condescendente. Então, tem parques novos, tem um grande campus universitário novo. Aliás, as universidades, até as tradicionais, Columbia e a New York University, têm muitos prédios novos. Eu vi uma reforma bastante grande no Lincoln Center, que é aquele grande centro cultural em Nova York, que reúne a Ópera de Nova York, o Balé de Nova York, a orquestra, a grande escola de música, né, a Juilliard School, teve aí uma bela reforma. Prédios novos, não posso reclamar, tem muita novidade. Teve muita coisa para ver, mas olha só, preciso te perguntar sobre isso. Aconteceu uma berrinização de Nova York? Sim. Olha assim, o meu tom de lamento. Há uma área de Nova York nova, que lembra muito os erros da Berrini. Então você vê que até numa cidade onde há uma participação pública, privada, cívica tão grande, erros acontecem. Tem uma área nova chamada Hudson Yards, que é, em si, um grande feito da engenharia, porque a Prefeitura de Nova York viu que tinha ali um pátio de manobras de trens entre a Penn Station e o rio vazia, ou seja, era ali uma espécie de vazio urbano, né? Só aquele espaço para os trens circularem. E eles decidiram construir uma laje aí em cima desses trens e sobre a laje construir alguma coisa. A ideia inicial era fazer um estádio olímpico. Nova York, por sorte, não abrigou nenhuma Olimpíada, então não ganhou esse elefante branco. E aí pôde ganhar um mini bairro em cima. Uma área aí com escritórios, prédios novos, tanto de apartamentos quanto de escritórios e lojas e tudo mais. Mas o resultado final é uma decepção. Os prédios têm pouquíssima relação com a calçada, o empreendimento em si dá praticamente as costas para a cidade, para Nova York. Então aquele típico paredão, vidro espelhado, só dentro que tem vida, tem lá um shopping com restaurantes e lojas, mas cá entre nós, numa cidade como Nova York, com comércio de rua tão variado e tão rico, o shopping em si não traz nada de novo. Aliás, numa cidade que as pessoas amam estar na rua, ficar naquele lugar fechado não funciona. Então, boa parte dos corredores desse shopping novo tá vazia, você não vê ninguém nesse espaço. E os prédios muito sem graça. Também numa cidade que, pelo menos nos últimos 20 anos, viveu um boom imobiliário, que as grandes empresas contratavam assim, os melhores arquitetos do mundo para projetar. Então, o lugar não é um sucesso, aliás, foi uma crítica unânime da imprensa americana, mas virou um imã de turistas, um pequeno pedaço desse novo empreendimento. A prefeitura, quando fez o concurso para ver para quem dava a área para poder construir e incorporar nessa plataforma, uma grande empresa de lá ganhou, a Related, e a prefeitura exigiu aí a conclusão de uma estação de metrô ali,
que já está pronta, funciona, etc., um centro cultural e uma obra de arte pública, para dar caráter à praça que iria surgir. A praça em si muito apertada, aliás, apesar de bancos com encosto em todo o perímetro. Ou seja, é um lugar que dá para sentar e que eu imagino que no verão, eu tive agora no fim do outono que já estava bem friozinho, mas no verão nova-iorquino deve estar cheio. Vai ser agradável ali o espaço. E eles fizeram, então, em vez de uma escultura propriamente dita, uma escultura grande para a praça, eles fizeram uma espécie de mirante gigante, uma sucessão de escadas enorme. É uma espécie de monumento mirante instagramável, desenhada pelo arquiteto Thomas Heatherwick, um arquiteto britânico, que é um arquiteto bem marqueteiro, por isso que faz muito sucesso, e que, como lugar para selfies, é um sucesso. Filas, lotado, ele é revestido em cobre, então é uma obra quase espelhada, o que ajuda muito você fazer a selfie da sua vida. Agora, um mirante para coisa alguma, porque ele vira ali um pigmeu cercado pelos arranha-céus, e a vista dele é para os arranha-céus. Então você sobe no mirante e no máximo que você consegue ver é o shopping. Você mal vê o rio, mal vê o resto de Manhattan dali. É para tirar foto de gente, não tirar foto do ambiente, né? Para você subir lá e fazer uma selfie, fazer uma foto do seu amigo, porque a vista não vai ser deslumbrante, não vai ser incrível. Claro. E você acha que sem esse, é o The Vessel, né? Sem ele, o empreendimento ia morrer muito rápido, a graça ali. Ninguém não ia ter motivo para visitar aquele pedaço. Não, e é nítido que você vê os turistas indo lá pro The Vessel, tiram suas fotos e vão embora. Não ficam no shopping, não visitam os prédios. Aliás, os prédios não têm aquele mix urbano que a gente tanto gosta, né? Não tem cinemas, não tem um teatro, não tem livraria. Ou seja, um lugar para fazer compras e comer. Fazer compras e comer. E a gente também quer diversão e arte, né? A gente não quer só comida e bebida. Então, isso faltou. E no resto de Nova York, o que mais sobra é diversão e arte. Agora, tem uma exceção nesse empreendimento. Aliás, foi uma ideia muito boa da prefeitura. A prefeitura imaginava que essa área fosse se valorizar muito, que ia crescer muito, até porque é muito bem localizada, e a prefeitura separou um pedacinho que não foi entregue para o incorporador, para a própria prefeitura construir algo ali. E aí nasceu o The Shed, que é uma espécie de concha acústica gigante, mas que ela é fechada, ela tem um gigantesco teto retrátil que cobre literalmente os 6 andares do prédio. São 2 andares de galeria de arte, tem um grande auditório, tem um espaço para shows, uma área de ensaios e um rooftop, porque em Nova York rooftop tem que ter em todos os lugares. E esse lugar é bastante vivo e tem uma programação cultural de cair o queixo. O incorporador também teve lá que contribuir com a caixinha para fechar as contas desse centro cultural. E o centro cultural comprova o que falta ao empreendimento. Ou seja, se o empreendimento tivesse essa mistura do The Shed, seria muito melhor. Mas mesmo dentro dos erros ali, o caixotão no meio de Nova York, ainda assim ele tem esses 2 acertos, que é o ponto turístico e que é a parte cultural. Mas nem tudo está perdido, né, Raul? Tem uma segunda parte do complexo aí que pode ser que eles tenham uma remissão dos seus erros aí iniciais. Total, tem um segundo quarteirão a ser construído sobre o que falta desse pátio de manobras, com mais outros prédios aí entre 50 e 100 andares. Né? Nova York, como não pode crescer para os lados, ela cresce para cima. Então, ajuda que a cidade seja tão compacta, né? Que as pessoas andem tanto a pé e usem tanto transporte público, né? Porque tudo é pertinho. Então, provavelmente, a segunda parte do Hudson Yards vai ser bem melhor. É o papel positivo da crítica, né? O lugar foi tão criticado que eu acho que a ficha deve ter caído. E essa crítica tem a ver com a postura do nova-iorquino em relação à cidade, né? Essa integração, esse interesse. É isso, assim, é uma demanda. Enorme, é uma demanda. A mídia nova-iorquina, ela é bem localista, bem regionalista. Elas não à toa, as 2 maiores revistas da cidade se chamam New Yorker e New York Magazine. E são revistas diferentes, empresas diferentes, mas ambas falam muito da cidade e dos seus habitantes.
O principal jornal, o New York Times, ele tem um caderno inteiro para falar da cidade, um caderno graúdo, que cobre tudo, personagens, lugares. E é uma cidade com muitas ONGs e muitas associações que lutam pela cidade. Então tem assim ONGs que basicamente encomendam, contratam arquitetos, designers para fazerem projetos bonitos para a cidade e doam esses projetos para a prefeitura. Então é uma colaboração entre as associações e o poder público muito forte. Entendi. E a gente estava falando dessa questão que Nova York, você acabou de comentar, Nova York não pode crescer para o lado, ela cresce para cima. E aí eu queria puxar um outro registro da sua viagem que eu vi, que é o resultado de um desses projetos de adensamento, que é uma biblioteca de cair o queixo, né? Que tem a ver, que é parecido com as nossas operações urbanas. Claro. Dá para comparar, Raul? Dá para comparar, não dá para comparar os resultados. Não dá. O ponto de partida é igual. Então a prefeitura decide que num lugar que ainda é horizontal, ou que é ermo, ou que é pouco explorado, a prefeitura vai lá e diz, olha, neste espaço, nesse quadrilátero, o mercado imobiliário vai poder construir um monte de torres. E vai poder adensar, inclusive mais do que no resto da cidade. Em troca, esse mercado vai ter que pagar para a prefeitura tanto X dinheiro ou vai ter que dar certas contrapartidas. Em Nova York é muito comum, quando você constrói acima aí de uma certa quantidade de metros quadrados, você tem que reservar 20% das unidades, dos apartamentos, para locação social, para locação mais barata. Lá, o mais normal, nos últimos 30 anos, é que os prédios nasçam para locação. Lá é bastante incomum um prédio, assim, só para os muito ricos. Que é o prédio que é para vender apartamento. Lá os prédios para classe média são todos de aluguel. E então a própria incorporadora que constrói é quem aluga. Então um negócio mais fácil de ser feito. Olha, você está construindo 100 apartamentos, você pode construir 120. Mas esses 20 a mais, você vai ter que fazer um aluguel mais barato, que pode ser metade do preço ou um terço do preço dos demais, que são tabela de mercado. Isso é muito comum. E às vezes você tem que bancar melhorias à área. Então, nesse caso que você citou, que é no bairro de Long Island City, no Queens, então ao norte do Brooklyn, essa área foi muito verticalizada e surgiu aí mais de um parque e uma grande biblioteca pública, chamada Queen's Library em Hunters Point, que é uma belíssima obra do arquiteto Steve Hall, muito, muito bonita. Aliás, tem uns janelões fantásticos. Acho que deve ser difícil se concentrar na leitura. Você tem uma vista embasbacante para Manhattan, mas ela nasceu com um problema de acessibilidade bastante sério. Então, muitos degraus, muitos terraços que não são acessíveis, por exemplo, para cadeirantes. Então a ideia, né, as leis, tanto no Brasil quanto aqui, que uma parte do prédio tem que ser acessível. Isso foi resolvido, isso foi respeitado. Então vários andares são acessíveis por elevador. Agora o cadeirante, hoje, mais do que nunca, ele quer autonomia. Ele não quer, eu chego aqui, olha, mas lá eu não chego. Lá eu vou ter que pedir para um funcionário, um bibliotecário, me trazer o livro. Não, eu quero chegar. Então eles estão começando agora a pensar em retrofit, reformas do lugar. Então é um barulho necessário. Mas acabou de lançar, né? Que acabou de ser inaugurada. Ela foi inaugurada em setembro. Mas vai ser reformada. A gritaria foi muito grande dos cadeirantes e das mães com carrinhos de bebê. Então, mães com carrinhos de bebê que vão lá para a biblioteca pública. Aliás, ótimo sinal. Você tem que continuar lendo para você e para o bebê. E tinha fila no elevador de carrinhos de bebê. Então, provavelmente eles vão ter que fazer mais um elevador, porque tinha lá um trânsito dos carrinhos. E essa biblioteca ela é resultado de uma demanda que ela vem da criação dessa lei de adensamento. Sim. Então, assim, eu não posso fazer obra viária, como a gente vê aqui. Sei lá, vou investir 1 bilhão para aumentar uma via, fazer ponte, que é o que aconteceu na Chucre, né? Na Chucre Zaidan. Então, você aumenta a via, faz ponte e tudo mais, e aí o retorno para a cidade é só esse. É que você vê como a mentalidade é importante para qualquer política pública, né? Aqui em São Paulo, as operações urbanas, a conta do poder público é gastar em obras viárias. Então, a Nova Faria Lima, o Largo da Batata, Águas Espraiadas. Então, os túneis da Rebouças foram feitos com dinheiro público para garantir aquele adensamento.
a ponte estaiada, né? O monotrilho, né? Que não está pronto. E por aí vai. A gente pouco investe justamente no espaço público ao redor desses lugares. Não à toa que a Nova Faria Lima seja inóspita, o Largo da Batata é quase o nosso pôster, né, de fracasso urbanístico, né? E em Nova York, quando eles fazem essas operações urbanas, normalmente o que a prefeitura faz ou exige que o incorporador desenvolva é ou um parque, ou uma biblioteca pública, ou uma grande praça, ou um grande playground, ou restaurar um prédio histórico. Aqui a gente ainda tem essa cabeça, talvez em São Paulo esteja mudando, na maior parte do Brasil eu diria que não, é de que a compensação, a contrapartida, seja para ajudar mais gente a andar de carro. O que é um grande erro, né? Porque você cria uma área nova super densa e você já está garantindo que tenha congestionamento lá de manhã à noite. Você falou de outras partes do Brasil, falou, São Paulo tá mudando entendimento, mas você deu uma passeada pelo Brasil também nessas férias, né, Raul? Foi pra Salvador, foi pra Sinop. Eu estive em Salvador, sabia que Nova York ia estar frio, então eu fui para 2 dos lugares mais quentes do país, que é Salvador e Sinop. E o que tem lá nesses lugares pra gente copiar e não copiar? Olha, em Sinop, o que me surpreendeu, acho que nem todo mundo conhece aí Sinop, no Mato Grosso, é uma cidade bem nova, ela surgiu em 74, novíssima, e é uma cidade rica pelo império da soja lá no Mato Grosso. Então é uma cidade sem favelas, é uma cidade de classe média que, sob um ponto de vista estritamente econômico, seria um sucesso. Só que ela está longe de ser um sucesso urbano. É uma cidade de condomínios fechados, com pouquíssima gente na rua, tem um centrinho em onde está lá a catedral, o fórum, a prefeitura, com pouquíssima vida. A vida cultural, social, noturna é muito, muito reduzida, apesar aí dos 150 mil habitantes, e de ser um polo da região. Todas as cidades menores mandam seus filhos para estudar lá, as pessoas vão fazer compras lá, mas, infelizmente, ainda sem muito movimento. 33 loteamentos foram autorizados no mês passado. Então é uma cidade que está se espalhando sem ter população, ela está se espalhando, tudo muito espraiado, muito distante. Então, carro, ecologicamente bastante responsável, aliás. Aliás, até eu vi que o novo fórum lá de Sinop está sendo trasladado, ele está saindo do centro para ir para um bairro distante, no subúrbio, onde tem condomínios fechados. O que deve fazer a alegria aí de alguns juízes que moram nesses condomínios, ou pode fazer a alegria de quem está promovendo esses condomínios, mas para a vida na cidade, para os deslocamentos, para a mobilidade, é muito ruim. Então, de alguma maneira, o que eu vi em Sinop é que eles estão fazendo o mesmo que São Paulo nos anos 70 e 80, com os resultados que a gente conhece. Então é engraçado quando a gente vai a Nova York, a gente percebe que dos anos 60 para cá, Nova York foi na contramão de boa parte do mundo. A gente tem que lembrar que nos anos 60 o maior projeto da prefeitura de Nova York era o LOMEX, o Lower Manhattan Express, que seria um grande elevado que cortaria todo o sul da ilha para facilitar o traslado dos carros e que destruiria partes de bairros que na época eram considerados muito pobres, muito sem graça, que eram o Village, o Soho, o Little Italy e o Lower East Side, que eram o que a prefeitura da época chamava de cortiços. Então, era uma área de cortiços, então vamos destruir e fazer um grande minhocão. Era um minhocão turbinado, né? Era um minhocão turbinado com mais pistas, muito mais largo, maior, etc. E aí uma grande urbanista, mas que também era ativista, Jenny Jacobs, em pleno nos 60, numa época, quem já assistiu Mad Men sabe que as mulheres ainda não tinham grande voz na arena pública, Jenny Jacobs organizou diversos barracos mesmo, inclusive físicos, para impedir a construção desse minhocão. E ela derrubou literalmente a obra no nascedouro. Aliás, ela derrubou o Robert Moses, que era o homem mais poderoso da prefeitura de Nova York, que era o pai desse projeto. Ele teve que pegar o chapéu e ir embora da prefeitura. Então, Nova York, nos anos 60, proibiu a construção de um grande elevado que cortava a cidade.
Nós construímos o Minhocão em 1970, então a gente não aprendeu com o que Nova York tinha acabado de fazer. E Nova York conseguiu manter essa ideia de que o transporte público é mais prioritário que o transporte individual, que a cidade compacta e densa é melhor do que a cidade espalhada. Então, se você coloca um monte de casas com quintalzinho, arvorezinho, etc., mas todo mundo tem que ir de carro para o trabalho, ou para fazer compras, ou para passear, haja CO2, haja gás carbônico na cidade. Então, Nova York, apesar de todos aqueles arranha-céus e daquela multidão, etc., ela produz muito menos gás carbônico que cidades supostamente mais verdes, mas onde a mobilidade é muito ruim. E você falou da Jane Jacobs. Eu tava lembrando aqui do Lincoln Center, que fica numa região que a Jane chegou, que você postou até aqui, que era o quarteirão menos nova-iorquino de Nova York. Que eu pensei muito na gente, né, em São Paulo, que são áreas que já existem, já têm uma certa vocação e às vezes não atendem a cidade como deveria. Como deveria não, né? Não recebe as pessoas, na verdade. Claro. E esse lugar, o Lincoln Center, ele teve uma reforma recente também que você visitou, né? Uma grande reforma. É engraçado porque o Lincoln Center, a gente tem que reconhecer, tem prédios muito bonitos, feitos por alguns dos melhores arquitetos americanos, né? O Philip Johnson, o Gordon Bunshaft, o Wallace Harrison. São prédios lindos, mas aquela escala modernista. Eu até brinco que é uma espécie de pedacinho de Brasília em Nova York. Então, muito concreto, nenhuma árvore, prédios bem afastados e sem relação com a calçada. De alguma maneira, é como o Memorial da América Latina deles, com uma arquitetura um tanto melhor. E Nova York, com muita coragem, porque assim, são joias modernistas de arquitetos famosos, falou, temos que mexer nisso. Temos que adaptar para um mundo atual que exige mais acessibilidade, mais vida na rua, mais respeito ao pedestre, à calçada, mais verde, sombra. Então eles fizeram uma obra aí nos últimos 10 anos que incluiu marquises, para quem chega aí ao Lincoln Center, então no dia de chuva ou de neve, né, no caso deles, tem uma marquise até os teatros. Eles fizeram gramados, muitos bancos, muito banco para sentar. E eles criaram um restaurante, um café, que também aí tem mesinhas, gente, né? Aquela questão dos olhos na rua, que a Jane Jacobs falava muito, né? Tem que ter gente na rua para o lugar ficar mais seguro. Então esse restaurante, essa lanchonete, eles são cobertos por gramados, que funcionam quase como uma arquibancada. Você não precisa estar no restaurante ou no bar, você está no gramado em cima, o gramado praticamente escala esses 2 novos prédios, e as pessoas estão ali sentadas e desfrutando o verão da cidade. E funciona? Tem gente? E funciona, não, é um grande, grande sucesso e mudou muito a relação do nova-iorquino com o Lincoln Center. A gente tem que lembrar que o Lincoln Center, como acontece com essas casas aqui no Brasil, é frequentada por uma elite. Então mesmo o nova-iorquino que nunca pisou na ópera, ou que não vai visitar a orquestra ou balé, acaba usando esses gramados e essas lanchonetes. E o que é a questão que dá para copiar? O que é o aspecto que dá para copiar de Nova York? O low cost. O que a gente pode trazer em baixo custo para São Paulo? Eu acho que são esses conceitos, né? Eu acho que mais do que copiar é ter em mente que essa cidade funciona e é um sucesso porque ela tem vários usos. No Brooklyn, no Bronx, em Manhattan, ela tem vários usos. Ou seja, o bairro estritamente residencial não existe. Assim, os muito ricos que quiseram se encastelar e não queriam convívio com os demais, tiveram que ir para os Hamptons, bem longe de Nova York. Então o ônus, assim, quem não quer morar na cidade bagunçada, né, na cidade cheia de gente, que pague do seu bolso para morar longe. Agora, morar numa área central, ocupar muito espaço e não querer gente ao redor, isso em Nova York não rolou. Mesmo as grandes mansões dos milionários do Upper East Side de Nova York foram subdivididas em 4, 5 apartamentos, algo que a lei de lá permite, a de São Paulo não, que é, você tem um imóvel enorme, de 2.000 metros quadrados, às vezes até mais. As famílias não são mais tão enormes,
e você não tem mais aquela criadagem morando como você via no seriado Downton Abbey, né? Nova York também tinha algo de Downton Abbey, então você vê que as casas tinham vários quartos de empregado, vários quartos para filhos, sogros, né? As famílias moravam muito juntas, né? Hoje em dia são apartamentos pequenos. E Nova York é uma cidade compacta, então os apartamentos são pequenos porque o quintal da tua casa é a cidade. Então por isso que essa consciência, essa pressão para que as calçadas sejam boas, para que os parques sejam bem cuidados, para que a arquitetura e o desenho urbano sejam tão levados em conta. Agora, embaixo do prédio mais chique, pode ter uma lavanderia, pode ter uma quitanda, pode ter um salãozinho de beleza. Então essa questão de você ter o comércio muito perto também ajuda muito essa ideia de que o nova-iorquino saia de casa a pé. Você pode ver a Meryl Streep andando na rua, a Sarah Jessica Parker, o Seth Meyers, é muito comum, né? Você ver gente na rua, porque é muito mais prático do que pegar carro. Aqui em São Paulo, até gente que gostaria de andar mais, pelo desenho da cidade, tem que pegar um carro, às vezes, para ir até a padaria. E o que explica essa recusa de São Paulo em ser mais plural no uso do espaço, no uso dessas lojinhas e ter um ambiente mais diverso? Eu acho que há preconceitos. As pessoas acham que morar perto de comércio desvaloriza, isso é uma coisa que eu escuto muito, ou o barulho. Acho que tem muita gente que acha que dá para morar numa cidade de 10 milhões ou 20 milhões de habitantes como se estivesse no meio do campo. Isso não existe. Nem em Paris, nem em Londres, nem em Xangai, nem em Singapura. Você está numa cidade grande, tem muito mais vantagem que desvantagem. Estão os empregos, estão as festas, estão as pessoas interessantes, estão as possibilidades de crescer, estão as grandes universidades, as grandes exposições, os grandes shows, que se você estiver numa cidade de 10 mil habitantes, você não vai ter acesso a tudo isso e você vai ter que viajar bem mais. E quais são as grandes lições ali de Nova York, desses lugares que souberam usar o espaço e que, bom, apesar de não serem novidades, são visitas importantes para a gente aprender como usar o espaço? Claro. Quais são os grandes exemplos? Olha, tem vários. Eu queria pegar um exemplo novo, porque ele é muito, muito novo, eu visitei agora, não conheci ainda, que é na Roosevelt Island, que é uma pequena ilha estreitinha. Acho que a maioria dos turistas brasileiros que vai para Nova York nunca pisou lá. É uma ilha pequenininha entre o Queens e Manhattan e que durante muito tempo abrigou aí hospitais, sanatórios, até um hospício. Era um lugar para você não ir. Esses hospitais estavam abandonados. O último hospital, acho que dos anos 30. Nova York, ao contrário de São Paulo, a gente tem que lembrar, não tem o fetiche do tombamento. Eles só tombam o que é realmente bom, né? Eles não tombam o antigo ou qualquer coisa antiga. Então esse hospital dos anos 30, que nem era dos mais feios nem piores, ele foi demolido. Porque eles queriam construir algo novo ali. A ideia surgiu em 2008, na verdade. 2008 teve aquela grande crise financeira dos Estados Unidos. Nova York foi a cidade talvez mais atingida. A sede do Lehman Brothers era lá, o banco fechou, milhares ficaram desempregados e o mercado financeiro encolheu. Na verdade, aliás, no mundo inteiro, a tecnologia, os bancos empregam menos gente, muitas corretoras mudaram de lá, foram para outros lugares. E o então prefeito Bloomberg percebeu que algumas das indústrias mais tradicionais de Nova York estavam reduzindo o seu tamanho. Mídia, indústria fonográfica, indústria televisiva e também o mercado financeiro. E ele percebeu que as áreas que mais bombavam no país, tecnologia, startups e afins, estavam bombando longe de Nova York, graças à parceria entre a iniciativa privada e as universidades. Então você pega Boston, graças ao MIT, o Vale do Silício, graças a Stanford, áreas que cresciam sem parar. E que geraram aí as maiores empresas do mundo que a gente conhece, né? Apple, Google, Uber, Facebook, por aí vai. E Nova York estava fora disso. Ela não tem o seu MIT ou a sua Stanford. Então o Bloomberg decidiu pegar esse pedaço da ilha de Roosevelt e fazer um concurso internacional. Olha, a universidade do mundo que quiser abrir um campus em Nova York especializado em tecnologia,
em biogenética, em ciência da computação e por aí vai ganhar esse terreno onde havia o tal hospital a ser demolido e ainda uma doação da prefeitura de 100 milhões de dólares para construir esse grande campus e começar a formar gente na área de tecnologia. Mundo dos sonhos, né? Mundo dos sonhos. Então, houve esse concurso em 2011. O grupo que ganhou era um consórcio entre a Universidade de Cornell, a Universidade de Cornell e a Universidade Technion de Israel. As duas se juntaram para criar um campus lá. E aí várias empresas do mundo correram para patrocinar essa universidade, porque é óbvio que ia ser um imã para gêniozinhos de todo mundo. Assim, quem não quer estudar tecnologia hoje em dia, e ainda mais morar em Nova York, que não está nada mal. Então, a Tata, por exemplo, aquela grande empresa indiana, patrocinou um dos prédios dessa universidade. Agora, a velocidade de Nova York é invejável. Você imagina esse projeto, então, o resultado do concurso, foi em 2012. Em 2017, os 3 primeiros prédios já estavam prontos, com alunos, com professores, com aulas e tudo mais. Então, esse campus que eu fui visitar, que ficou pronto em 2017, ele já está cheio de gente. Ele já tem, aliás, um dos prédios é praticamente uma grande incubadora de grandes empresas com os alunos do prédio vizinho. E tem um grande hotel em construção, tem um prédio só de dormitórios para esses alunos. Então é uma área que já está bombando. Então, e que mistura a revitalização urbana, a otimização de um espaço que era desaproveitado, com a ideia da nova economia, como gerar empregos e manter a cidade competitiva. Para mim, essa é uma grande aula que vai muito além do urbanismo. É o uso inteligente dos recursos, mesmo que seja um recurso abandonado aí, né? Que era esse prédio. Não, e aqui em São Paulo, né, trazendo o debate para cá, quantas áreas abandonadas a gente tem que poderiam ganhar prédios e esculturas e centros culturais, como o Hudson Yards, que podiam ganhar novas universidades que de fato tivessem uma relação com a cidade, com a pesquisa, com a tecnologia. Quantas áreas poderiam ganhar novos parques e novas bibliotecas públicas? E quantas áreas de São Paulo poderiam ganhar alguns gramados e alguns bancos e serem mais amigáveis para o pedestre, né? Então, do Memorial da América Latina, as áreas de manobras da Estação Barra Funda, dos enormes galpões da Moca a espaços vazios no Brás e no Parque Dom Pedro, aqui é o que não falta, né? Não lugares, né? São Paulo é uma fábrica, né, de lugares vazios e desperdiçados, muitas vezes em áreas centrais, né? A gente tem aquela antiga FEBEM do lado do estádio do Pacaembu, que é um espaço enorme, que está praticamente sem uso, né? Até uma universidade tentou comprar e os moradores se uniram para proibir de ter uma universidade do lado. Então, acho que Nova York, nesse aspecto, nos ensina de várias maneiras como ser uma cidade vibrante, especialmente depois de ter enfrentado 1000 crises. É importante lembrar, né, muita gente acha que São Paulo é um caso sem solução, né, que a nossa crise é irreversível. Nova York passou por crises muito piores que as de São Paulo. A gente tem que lembrar que nos anos 70 a prefeitura de lá faliu literalmente, que havia uma fuga dos ricos, especialmente dos brancos de Nova York, para morar em outros lugares, porque era uma cidade muito violenta. Houve uma onda, no final dos anos 70, de incêndios autoprovocados aí pelos moradores de conjuntos habitacionais, de prédios mais pobres, para que eles conseguissem ganhar o seguro, porque ninguém queria comprar esses imóveis. Nos anos 80 teve a grande epidemia de crack em Nova York. Aliás, o Bryant Park era uma cracolândia, Central Park tinha estupros, tinha crimes, era um lugar que você não chegava depois das 6 da tarde. Quem duvidar do que eu estou dizendo pode assistir alguns filmes. Eu até anotei aqui. O Taxi Driver, de Scorsese. O After Hours, de Scorsese. O famoso Fuga de Nova York, que mostrava Nova York como uma cidade distópica, né? Em 1990, Nova York teve 2.500 homicídios. No ano passado, esse número não chegou a 300.
Então, olha só como em pouquíssimo tempo Nova York mudou. Graças a vários prefeitos muito bons, começando pelo Ed Catch, que teve 4 mandatos e que foi um incrível prefeito, e que investiu em habitação popular, e que investiu em áreas públicas, skate parques, quadras esportivas, que ficavam abertas até as 2 da manhã. Ele colocou em todas as quebradas de Nova York áreas muito iluminadas, onde a garotada, que nem trabalhava nem estudava, pudesse gastar aí seus hormônios e sua energia de uma maneira esportiva. Lições para o Campo Limpo, para o Grajaú. Várias lições como Nova York se reconstruiu. E a gente tem que lembrar que em 94, olha eu falando de outro filme, o Kids, né? O Kids, que é aquele filme sobre skatistas, uma garotada que se drogava em praça pública, né? Aquele filme é de 94. Hoje está Washington Square, um dos lugares mais família, mais lotados de gente, de turistas, de artistas, de músicos. Era um lugar barra pesada em 94. Depois teve 11 de setembro. Depois teve a crise de 2008. A gente tem que lembrar que 11 de setembro praticamente fechou Wall Street e Downtown Nova York por alguns anos. E Nova York se reconstruiu. Então acho que talvez a maior lição do que você me pergunta, Mari, é você acreditar no seu poder de reconstrução. Acho que Nova York soube se reconstruir apesar de tantas crises. E a questão da postura do nova-iorquino, de viver a cidade e esperar o máximo dela, também é uma coisa que dá pra gente copiar, né? Muito. A gente está começando a aprender alguns casos, espaços, né? A Avenida Paulista aos domingos, o próprio Minhocão, a própria Praça Roosevelt, apesar de não ter o projeto urbanístico aí mais incrível, as pessoas querem usar espaços públicos. Você cria uma praça em São Paulo, você cria um pequeno parque, ele lota, até quando não é muito bem feito. O nova-iorquino faz isso até sob neve. Pode ter uma grande tempestade de neve, você vai ver lá o povo na rua, de um lado para o outro, usando os espaços. E um nova-iorquino em São Paulo? Onde ele ia se sentir em casa e onde ele ia achar que é um extraterrestre, me tira daqui, socorro. Eu acho que ele se sentiria um extraterrestre no Morumbi, na maior parte da Vila Olímpia. Ele se sentiria um extraterrestre no meio de viadutos, que ele não está tão acostumado. Ele gosta de gente da rua. Eu acho que o nova-iorquino se sentiria em casa na 25 de março, se sentiria em casa no nosso centro, né, que muito paulistano tem medo de andar no centro, etc. O nova-iorquino está acostumado a morador de rua, a mendigo, ao alcoólatra inconveniente, à prostituta. Não tem o menor problema. O nova-iorquino circula pela cidade e sabe que parte da graça da cidade é a diferença. É muito engraçado alguns turistas brasileiros que andam em Times Square, naquela zona que é Times Square, o nova-iorquino mesmo detesta Times Square, e que em São Paulo acha complicado andar ao redor do Teatro Municipal ou andar ali pelos calçadões do centro. Nova York tem esse caos. É uma cidade também bagunçada, sujinha, também tem muita pichação e funciona muito bem. Então acho que até Nova York nos ensina que dá para ser uma cidade caótica e muito viva e muito funcional. A gente não precisa se mirar em cidades pequenas da Escandinávia, onde tudo funciona. Sem recusar o caos, então. É abraçar o caos, a grande lição. Abraçar o caos e ganhar as vantagens do caos. Às vezes, tudo muito limpinho, muito arrumadinho, pode ser um tédio. Legal. Raul, acho que é isso. Muito obrigado pela aula sobre Nova York. Aqui, a próxima vez que eu for para Nova York, já vou... Quer dizer, a primeira vez. Vou estar já com uma lista de lugares para visitar. Uma listinha pronta. Traga mais ideias e mais reportagens para Vejinha sobre Nova York. Combinado. E quem quiser ver os posts, o que você viu, o que você fotografou de Nova York, como é que faz? Como é que te acha? Olha, eu tô no Instagram, @Raul Justilores, então eu posto quase tudo lá em stories, ou quando as fotos estão boas, aí eu posto no feed. Eu também coloco no Twitter, coloco no Facebook. Acho que quem me segue sabe que eu inundo as pessoas com o que eu vejo, porque a gente tem que inspirar, né? Eu acho que de Sinop a São Paulo, de Porto Alegre a Fortaleza, a gente tem muita vontade de construir, mas às vezes a gente está imitando os lugares errados. Então, imitar Orlando e seus condomínios fechados,
imitar Miami, onde com raras exceções tem que andar de carro para tudo, numa cidade de 20 milhões de pessoas, andar de carro para tudo não funciona. Especialmente numa cidade onde metade da população gasta 3 horas por dia no transporte. Isso é muito injusto, isso é contraproducente, você não consegue criar pessoas felizes, animadas, eu diria até saudáveis, se elas passarem 3, 4 horas por dia confinadas a um carro, a um vagão de metrô, a um ônibus apertado. É isso então, Raul. Super obrigada pelo convite, foi um prazer. E até a próxima terça, no caso, para os seus ouvintes, né? Vocês se veem na próxima terça. Até a próxima terça com São Paulo Sonha. E muito obrigado, Mari, por esse papo tão gostoso. Valeu!